Ora viva, muito boa noite, telespectador do canal Home Live TV. Meu nome é Soares Domingos e é um enorme prazer voltar a ter aqui você para mais uma edição do nosso e vosso programa, o ICA Podcast. Nós estamos em véspera de Natal, que também já passou. Estamos agora em véspera de Ano Novo e é sempre um enorme prazer estar aqui para hoje levarmos até si aquilo que será as emoções então do nosso último programa de 2024. 2024 que está aqui a terminar quase. Estamos com pouco menos de 48 horas para terminar o ano 2024. E hoje, para abordarmos mais uma temática, temos aqui dois convidados que dispensam apresentações, pessoas a quem estimamos bastante e que vão falar para nós um bocadinho sobre o ambiente de negócios em Angola, bem como os desafios para a afirmação das pequenas, médias e micros empresas. Para este tema nós convidamos o Sr. José Francisco e o Sr. Constantino Luciano, a quem eu chamo vulgarmente de Cachiri. Boa noite, convidados. Sejam bem-vindos à Sede Digital e ao ICA Podcast. Como vocês sabem, nós dependemos daquilo que é a nossa audiência e para que a audiência seja maior, nós vamos depender, evidentemente, das partilhas. Vamos convidar-vos a partilharem os links por formas a que mais pessoas se possam juntar aqui a nós. Vai deixando também o teu like se você já está conosco, por formas a que o algoritmo do Facebook perceba que o que nós estamos aqui a abordar é de interesse da generalidade das pessoas e possa sugerir então o nosso vídeo a mais pessoas. Eu vou a seguir convidar os meus convidados, passo aqui a redundância, a apresentarem-se antes mesmo de começarmos então a evoluir para aquilo que são as inquietações em torno do nosso tema. Vamos começar com um querido à minha esquerda. Ele vai se apresentar, vai dizer o que faz da vida. Precisamos saber lá em casa quem é quem e é seu momento. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Pela oportunidade de termos dado, estamos aqui a partilhar um pouquinho do nosso pequeno e pouco conhecimento e principalmente da nossa aprendizagem. Constantino Luciano, empreendedor, CEO e fundador da empresa CNN Angola, formado em Engenharia Informática e Sistemas de Informação, businessman, obviamente, e design gráfico de produção também. Gratidão, querido Constantino Luciano, engenheiro informático e empreendedor, como não podia deixar de ser. E mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seguimos com o colega de painel, o Sr. Constantino, que também se vai apresentar e dizer quais as funções a nível social que exerce. Ok, boa noite, Soares. Boa noite, Sr. José. José Francisco Domingos é meu nome, sou economista de formação, trabalho na área de contabilidade e também sou consultor financeiro. Estou mais ligado para os trabalhos de plano de negócio, plano estratégico, desenho de processos e aí por diante. E também gostaria de agradecer pelo convite que me foi formulado de estar aqui e partilhar um pouco daquilo que eu sei sobre negócio, sobre o ambiente de negócio. Então, muito obrigado. Gratidão, Sr. José, nós Sede Digital, por ter aceito o nosso convite. Bem, você lá em casa provavelmente já deve ter tido aspirações, se não mesmo, já deve ter aberto um pequeno negócio que fruto daquilo que é o ambiente de negócio, hoje você é bem sucedido, hoje você é fracassado. Então, todos os aspectos inerentes ao ambiente de negócio, vamos procurar aqui em pouco mais de 1h30 de programa, levar até a você os esclarecimentos em torno desta temática. Ser empreendedor em Angola, como é? Então, essas e outras questões poderão ser aqui respondidas. Por isso mesmo, mais uma vez,
vamos convidá-lo a partilhar os links para que mais pessoas se possam juntar a nós. Para já, a começar, eu gostava de perguntar aos meus convidados, de uma maneira geral, o que é o ambiente de negócios. Quando estamos a falar de ambiente de negócios, com que ideia devem os nossos telespectadores ficar? Primeiramente, vou agora a nossa internauta, por favor, que partilhem o link. Vamos todos aqui a aprender um pouquinho sobre esse que é um grande fenômeno, né? Um ambiente muito promissor em Angola. Né? Partilhem o link, se inscrevam no canal, curtem, comentem, vão mandando também vão interagindo conosco a partir dessa live. Ora bem, o ambiente de negócio, vamos assim dizer, num contexto geral, é nada mais, nada menos de fatores, né, que influenciam a atividade de uma empresa, obviamente. Essas elas podem ser internas ou mesmo externas. Né? Portanto, elas englobam todo aquele processo administrativo ou organizacional de uma instituição, de uma empresa. Muito obrigado, Sr. Constantino. A pergunta aplica-se também ao Sr. José, que se tiver alguma coisa a dizer relativamente ao que possa vir a ser o ambiente de negócio, tenha bondade. Sim, eu concordo plenamente com o Constantino quando disse que o ambiente de negócio, na verdade, é um conjunto de fatores esses que podem ser interno ou externo que acabam influenciando naquilo que é a atividade normal de uma determinada organização. Fatores, por exemplo, externos, estamos a falar de questões macroeconômicas, situação social, política, econômica e, na verdade, aí por diante. Podemos chamar isso de ambiente de negócio, porque esses fatores acabam por influenciar naquilo que é o dia a dia, naquilo que é a operacionalização das organizações. Muito obrigado, Sr. José. Mais uma vez eu vou estender o convite a você que está lá em casa, partilhe os links. Nós estamos com 7 pessoas, provavelmente em direto, e só temos ali 2 partilhas. Eu queria que todos que estão aqui partilhassem, não é, os links, por forma a que mais 7 pessoas se juntassem. Se tu partilhares e pelo menos uma pessoa se unir a nós, provavelmente nós teremos aqui um número a dobrar. Falaram muito bem sobre o ambiente de negócio e eu gostava de perguntar algo um bocadinho mais direto. Como é o ambiente de negócios em Angola, enquanto empreendedores? Como é que avaliam o ambiente de negócios do nosso país, do nosso município, da nossa província, de uma maneira geral? O ambiente de negócio em Angola é um ambiente muito desafiador. Né? É um ambiente muito desafiador, principalmente para nós, os empreendedores, obviamente para as pessoas do nível da hierarquia mais alto, né? Para os empresários, obviamente, e para os investidores também. Mas além de ser um ambiente muito desafiador, podemos também aqui, né, ressalvar e dizer que também é um ambiente muito promissor. O ambiente de negócio em Angola é um ambiente muito promissor. Fruto disso é que a gente pode observar que foi feita uma pesquisa há bem pouco tempo e afirma-se dizer que Angola faz parte do ranking dos países com ambiente favorável para se fazer negócio. Né? Isso é um ranking feito pelo Banco Mundial. Então, podemos assim dizer que é um ambiente também bastante desafiador. Ok. Senhor José, por favor, tenha bondade e sempre quer fazer as questões, se tiver alguma opinião, à vontade. Sim, o ambiente de negócios, na verdade, em Angola, ela é promissor, mas também ela tem muitos desafios. Desafios estes, na verdade, que vão, por exemplo, diria, desde, por exemplo, a simplificação dos processos. Antigamente, por exemplo, para constituir uma empresa levava-se, na verdade, muito tempo. Agora podemos, na verdade, criar uma empresa em 24 horas, estando na nossa própria casa, mas ainda assim, ainda há muitos desafios, por exemplo, na questão ligada à tributação das empresas. Ainda não temos, na verdade,
um sistema tributário simplificado que visa, na verdade, facilitar as micro e pequenas empresas. E o Estado, na verdade, aqui tem muitos desafios pela frente, que é criar toda a estrutura, que é criar, na verdade, as condições para o surgimento, na verdade, de pequenos ou grandes empreendimentos, na verdade, para empregar a população, e aí estaríamos a contribuir para o crescimento econômico de Angola. Mas é desafiador, fez alguma coisa, mas ainda há muito por se fazer, quer a nível do próprio Estado, que tem a obrigação de criar as condições, mas também quer a nível do setor privado. Quando disse sobre a estrutura, estamos aqui nos falar sobre um dos pontos muito importantes e sobre um dos principais desafios que faz com que torna-se ainda muito desafiador, principalmente aos nossos empreendedores, a estarmos dentro desse ambiente de negócio que é Angola, que é a situação da estrutura do negócio, né? Precária. Okay. Né? Temos a Angola ainda tem uma estrutura precária. Por quê? Porque uma estrutura precária ela influencia diretamente, de forma negativa, aos rendimentos da empresa. Né? Então, por quê? Porque uma estrutura, vamos assim dizer que podemos considerar como uma estrutura como se fosse um recurso, um conjunto de recursos e condições, né, criadas para que uma instituição, uma empresa, um negócio possa trabalhar de forma eficiente. Então, numa primeira fase, se nós não tivermos uma boa estrutura, ou se a estrutura do ambiente de negócio em Angola ainda não for bem preparada, surgem essas dificuldades, principalmente para nós os empreendedores, que muitas das vezes somos nós que começamos com um nível de capital financeiro muito baixo. Nós agradecemos. Falaram muito sobre a estrutura de negócio e pronto, eu tenho aqui uma pergunta que não me sai assim da cabeça. Para análise do ambiente de negócio, existe se calhar um conjunto de fatores a considerar. Eu gostava que enumerassem, se possível, né, os fatores a se terem em conta para elencarmos o ambiente de negócios como sendo propício ou talvez como sendo dos mais desafiadores. Quais são, se calhar, os fatores que entendem que deveriam existir para termos um ambiente de negócio saudável para a geração e, se calhar, para a continuação das pequenas, médias e microempresas? Ok, quanto a essa questão, ela é muito pertinente. Eu elencaria aqui, na verdade, dois fatores e começo, na verdade, pela estabilização macroeconômica. Para mim, é um elemento principal, porque, na verdade, a estabilização macroeconômica acaba dando confiança nos investidores para poderem investir aqui em Angola. Só que isso é que não temos. Por exemplo, estamos numa economia onde, diria, os dados macroeconômicos, a situação macroeconômica da Angola, infelizmente, não é das melhores. O índice de pobreza, cada dia que passa, vai aumentando em Angola. A inflação também, na verdade, vai aumentando em Angola. A questão ligada à taxa de juros acaba, por exemplo, influenciar negativamente aquilo que é o ambiente de negócio em Angola. Há empresas que dependem de insumos que vêm do estrangeiro e com essa subida constante, por exemplo, da taxa de câmbio, acaba encarecendo o produto e o consumidor final, infelizmente, acaba pagando mais do que devia. Então, este elemento da condição macroeconômica é uma situação muito preocupante, porque temos visto que alguns indicadores, infelizmente, não estão bem. E a outra questão também que me preocupa enquanto economista, enquanto consultor, tem a ver com a situação social de Angola. Devido a essa questão de crise econômica ou financeira que o país viveu ao longo dos últimos anos, encontramos, na verdade, pessoas desfavorecidas. Ou seja, a condição social de Angola, infelizmente, não é das melhores e isso pode ter uma influência
negativa naquilo que é o ambiente de negócio em Angola. Mas há muitos fatores de natureza legal, de natureza ambiental e outros fatores que provavelmente ao longo do programa vamos falar. São fatores que afetam o ambiente de negócio. De negócio. Muito obrigado, Sr. José. Sr. Luciano, por favor, se tiver alguma coisa também a acrescentar relativamente aos fatores que se calhar acabam por minar o ambiente de negócios em Angola e quem sabe até condenar a própria subsistência das empresas, sobretudo as micros e pequenas empresas. Exatamente. Sobre os fatores, podemos dizer que elas são os principais desafios que devemos encontrar, ou seja, que encontramos dentro do ambiente de negócio, nesse caso. Elas podemos, se calhar, enumerar elas em 4 principais fatores, que é, né, aquela que nós já abordamos no princípio, que é a infraestrutura precária. Podemos dizer que a burocracia excessiva também é um dos principais pontos. Temos o acesso ao crédito dificultável também, que é um dos principais fatores que fazem com que o ambiente de negócio da empresa fica um pouquinho complicado. E por último, não menos importante, que é a instabilidade cambial, aquilo que o meu colega espanhol acabou a frisar aqui. Sobre vou então falar um pouquinho sobre o segundo ponto, o terceiro e o quarto, meu colega já deu alguma chega, que é a burocracia excessiva. O que é isso? Infelizmente, não posso dizer se infelizmente ou felizmente, mas acredito que infelizmente foi uma experiência muito boa, né? Na primeira fase do processo de constituição da nossa empresa, nós ainda passamos por esse processo de burocracia excessiva, principalmente para legalizar a mesma empresa. Hoje em dia já é uma coisa que tão simples de se fazer isso, mas nós levamos ainda, se calhar, 1 a 6 anos só para termos um alvará comercial. Então, a burocracia antigamente foi um dos principais fatores que influenciou negativamente no ambiente de negócio em Angola. Hoje é muito mais fácil, né, a obtenção desses documentos, aquilo que o meu colega acabou de explicar. Em 24 horas, na tua própria casa, tu podes constituir a empresa, podes fazer tudo isso, é simplesmente mais fácil. Agora conseguimos obter esses documentos, não mais de 15 dias, ou se calhar um pouquinho mais, né? O acesso ao crédito também é um dos principais, né? Uma das principais pedras no sapato, vamos assim dizer, para nós empreendedores. Eu vou estar aqui principalmente a defender nós os empreendedores. Na verdade, eu sou um deles, me visto na pele deles e sinto a dor que nós sentimos, né? O acesso ao crédito é uma coisa que ainda por mais que estamos a evoluir, né? A passo, eu costumo dizer assim, estamos a passo de camaleão, mas estamos aí, mas o acesso ao crédito é um dos pontos principais que deve-se rever, deve-se criar uma estrutura funcional para que se facilita a nós, os empreendedores, as pequenas e médias empresas, a ter acesso a essas linhas de crédito. Muito obrigado, ilustre Constantino, por solidificar aqui também os aspectos que devemos considerar e se calhar melhorar, não é, por formas a que tenhamos um ambiente de negócios salutar. Eu gostava de estender a palavra para você que está no Facebook a nos acompanhar. Temos aqui um conjunto de pessoas a deixarem aqui saudações ao engenheiro Maria, no caso a senhora Helena Rodrigues, deixou lá um comentário de propósito a saudar o engenheiro Maria. Temos também o querido Nicolau João, a quem mandamos também os nossos cumprimentos. Ele também está do outro lado a nos acompanhar. Queremos acreditar que os cumprimentos são de propósito por causa do Sr. GC. Bem como outros tantos que temos aqui. Temos também o ilustre José Candulo, ele que provavelmente está noutra margem do oceano. José Candulo, é um enorme prazer, cumprimentos a ti
e muito obrigado por se juntar a nós aqui nesta transmissão em direto. Devo dizer também que vocês não estão imunes disto, podem participar com quaisquer opiniões e quem sabe até questões, não é por formas a que tenhamos aqui esclarecidas de forma minuciosa todas as inquietações em torno do ambiente de negócios. São pessoas que lidam com isso, vivem na pele as dificuldades, então estarão aqui a falar com propriedade. Há aqui uma análise, uma ferramenta que eu não sei se vocês já ouviram, a mim pelo menos só a novidade, que é a análise SWOT, ou FOFA, uma coisa assim em português. O que é isso? Para que serve a análise SWOT ou análise FOFA? É-vos familiar esse termo? SWOT é em inglês e FOFA acho que é português. É um tema, ou uma palavra muito utilizada, né? Conhecida. Que relação tem isso com o ambiente de negócios? Gostava que assim já. Eu antes de entrarmos ao diretamente essa palavra, essa expressão SWOT, né? Eu queria dizer, quando falou sobre essa coisa, lembrou-me uma professora que eu me ensino médio físico, informática e gestão, no Instituto de Universidade do Ar. Tivemos uma cadeira que é OAE, Organização e Administração de Empresas. Tive uma professora que já quero, se calhar, está aí do outro lado a nos ver, uma sala. É uma professora que nos ensinou muito sobre isso. Por acaso tivemos aulas práticas, exercícios e tudo, simulações em relação a essa FOFA ou SWOT. Primeiramente, FOFA, as suas siglas significam como força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Então, o que é isso? Força, oportunidade, fraquezas e ameaça. Nem tudo que é fofa é fofa, né? Por acaso temos uma colega que chamava fofa. Depois passou a pensar. Ok. Tomem nota lá em casa. Nem tudo que é fofa é fofa, né? Então, o FOFA é nada mais nada menos do que uma técnica de gestão utilizada para identificar os pontos fortes e fracos, tanto quanto as ameaças e as oportunidades de uma empresa, produto ou de uma pessoa singular. Então, muitas das vezes utiliza-se essa técnica de gestão para fazer uma avaliação e identificar quais são os pontos fortes, fracos, quais são as ameaças, quais são as oportunidades de um produto ou de uma empresa. Maravilha, muito obrigado. Sim, senhor José. Na verdade, adicionar, é uma ferramenta de gestão, na verdade, que é utilizada para identificar aqueles fatores internos e externos que poderão, na verdade, afetar o negócio. Quando nós estamos a falar, por exemplo, de fatores internos, estamos a falar de forças e, na verdade, de forças e as ameaças? Não, ameaça externa. Ameaças, tem aí um termo que agora me foge à mente, mas depois tem um outro elemento que é o ambiente externo. Quando a gente tiver a analisar o ambiente externo, estamos a falar da ameaça e das oportunidades. Quer dizer que são elementos, na verdade, que não dependem da empresa, mas já os fatores internos, que têm a ver com a força, e tem a ver com outro elemento agora que me escapa o nome, tem a ver com a própria empresa. Vamos dar aqui um exemplo concreto, só para contextualizar e para os nossos telespectadores poderem entender esse tema ligado à análise SWOT. Por exemplo, força para uma empresa é o quê? Imagina, por exemplo, a Home Life Studio. Tem funcionários capacitados, formados e tudo, mas esse elemento de formação pode ser um elemento favorável à empresa. Então, na verdade, é uma força. Esse elemento acaba, na verdade, influenciando a empresa ou o estúdio aqui de maneira positiva. Agora, se a gente olhar do outro lado, não tiver pessoas, na verdade, capacitadas, na verdade, poderá ser uma espécie de
teria um defeito, algo que poderá, na verdade, manchar a empresa. Então, há que separar aqui esses elementos. Primeiro, o ambiente interno e depois, na verdade, o ambiente externo, que tem a ver com as oportunidades e as ameaças. Por exemplo, uma oportunidade que eu vejo muito atualmente para quem quer investir no agronegócio é que o governo, na verdade, tem elaborado vários planos, né? Planos que visam, na verdade, o aumento da produção nacional. Isso pode ser uma oportunidade para uma empresa que quer se afirmar na área do agronegócio. Então, é só para contextualizar o pessoal quanto a essa ferramenta, e ela não é única, na verdade, existem várias, como, por exemplo, análise teste, tem a ver com análise política, econômica, ambiental e aí por diante. É apenas uma das ferramentas que se utiliza, na verdade, para avaliar aqui o ambiente interno e externo. Essa análise incide sobre as empresas, não necessariamente o ambiente como um todo. Não, também é utilizada, porque ela é utilizada também para conhecer o mercado. Ok. Um exemplo prático. Imagina que a gente tem aqui, né, vamos supor que nós temos a CME agora, um exemplo prático, que é a nossa empresa. Nós estamos numa primeira fase ainda inumana. Certo. Né? E vamos supor que a gente pretende colocar em outros polos do país, né? Vamos supor Benguela, Huambo, outras províncias. Então, há necessidade da gente primeiramente fazer uma análise SWOT, que é um processo um pouquinho mais amplo, que é de conhecer o mercado em que a gente vai se inserir. Né? A gente vai primeiro fazer uma análise SWOT interna da empresa, onde a gente vai fazer a análise de quais dos pontos fracos, nesse caso, aquilo que o meu colega disse, no interior da empresa, e também poderemos fazer uma análise SWOT do mercado. Quais são as oportunidades que esse mercado nos oferece? Quais são as ameaças que a gente terá assim que a nossa empresa estiver inserida naquele mercado? Né? Qual é a fraqueza que a gente vai encontrar quando estivermos inseridos naquele mercado? Então, ela não é só feita dentro da empresa ou na empresa, ou no negócio ou no produto, mas também é feito para conhecermos o mercado onde a gente vai se inserir. Exatamente. Ou seja, para se calhar um sucesso, diga-se passagem, da própria empresa, há também essa necessidade da própria empresa fazer o que se provavelmente chamam de estudo de viabilidade. A análise SWOT poderia ser uma ferramenta para então esse estudo de viabilidade. Quanto na verdade a esse tema, a essa questão, ela efetivamente é muito pertinente. É que essa questão de análise SWOT pode ser feito, na verdade, em vários momentos da empresa. Imagina, por exemplo, é uma empresa que já existe, a empresa, na verdade, quer fazer uma expansão, quer, na verdade, sair de por exemplo, quer explorar outros mercados. É necessário avaliar nesse mercado em que eu vou me inserir, na verdade, quais são as condições. Como é que é o ambiente interno? O ambiente interno, estamos a falar de forças e fraqueza. E como é que é o ambiente externo? Estamos a falar das ameaças e das oportunidades. Ela é feito, na verdade, sempre que a gente quiser lançar um produto ou serviço, e também é uma peça, ou seja, é um elemento importante no quadro do estudo de viabilidade econômica e financeira e na elaboração de um plano de negócio. Regra geral, num plano de negócio, num estudo de viabilidade, é importante que se tenha, na verdade, essa ferramenta para avaliar aqui os fatores internos e os fatores externos. E, acima de tudo, é importante aqui dizer que as ameaças, na verdade, podem ser ultrapassadas. Não quer dizer que se tiver uma ameaça, praticamente esse negócio é inviável, ou este produto não poderá, se calhar, sair. Não é bem assim. Podemos sempre contrapor. Por exemplo, vamos olhar aqui para uma ameaça. Não é todos os bairros de Luanda, por exemplo, que têm energia elétrica. Isso não é uma fraqueza, porque, na verdade, isso não depende da empresa. Depende efetivamente do Estado que cria essas condições. Isso, na verdade, podemos avaliar como é uma ameaça. Mas como é que a empresa pode contrapor? Terá que ter fonte alternativa de energia.
o gerador, ou as energias renováveis e tudo mais. Então tem sempre uma alternativa. E aqui, se a empresa fazer esse tipo de análise, por exemplo, essa questão ligada à análise, uma ameaça, por exemplo, não tem energia, ela poderá ver como, na verdade, o que é que vai utilizar como alternativa. Porque quando não é feita essa análise, imagina, por exemplo, estás a implementar negócio num determinado bairro e não fizeste estudo da localização para saber se há energia, se não, e se há, é até que distância, quantos metros de cabo eu vou utilizar, e se tu implementares o negócio sem esse conhecimento, na verdade, tem grande possibilidade desse negócio falhar, porque não foi feito esse tipo de análise. E quando é feito, aí o empreendedor, o empresário, na verdade, vai trabalhar na antecipação. Já sabe que, como não há acesso à energia elétrica naquela região, tem que ter uma fonte alternativa. Então, daí, na verdade, a importância de fazer essa análise SWOT. É realmente muito importante e ela pode ser atualizada, na verdade, pronto, sempre. Ela não é estática, porque agora nós podemos dar o caso, problema, no acesso à energia, mas depois de 6 meses, o governo pode colocar a energia. Então, provavelmente depois, no próximo plano de negócio ou no próximo estudo de viabilidade, teremos que fazer um update, uma atualização. Daí a importância da análise SWOT. A ligação com o GC acabou de falar, a resposta dele está correta, e eu sou a favor, mas agora estamos a falar sobre a análise SWOT, certo? Agora, Soares, podemos fazer uma ligação entre o que a gente está a falar agora com um dos desafios que a gente encontra sobre o ambiente de negócio em Angola. A estrutura precária. Exatamente. Tocou no ponto da energia. Eletricidade. Existem vários fatores que contribuem para uma infraestrutura precária do ambiente de negócio. Vamos supor, um local sujo, barulhento, com muito calor, muito frio, falta de energia, água, é um dos defeitos, um dos fatores que influenciam no mau rendimento da empresa, que é a estrutura precária. Ou seja, todos esses fatores combinados se traduzem na infraestrutura. Onde há uma necessidade de fazermos uma análise SWOT, um estudo de viabilidade, para assim constatarmos o mercado onde a gente quer se inserir. Obviamente que ele disse que posteriormente o Estado pode arranjar uma solução, colocar energia assim, mas agora, enquanto o Estado não colocar energia, o que é que a gente vai fazer? A empresa tem que criar uma alternativa. Exatamente. A compra de geradores. Usar Agora, energia solar. Imagina nós como empreendedor, estamos a começar, estamos com um capital muito reduzido. Comprar gerador. Já pretendemos, já sabemos que aquele mercado é promissor. Exatamente. Mas não há energia elétrica lá. Isso acaba por inibir também o empreendedor. É uma coisa que, vamos, não vamos. De qualquer forma, temos que arranjar solução. Sim, mas isso também traz desafios para o próprio empreendedor. Mas isso é bom ou ruim para o empreendedor? Do mundo simples e... É bom. É bom a ausência da eletricidade? Não é bom. Não. Não é bom a ausência da eletricidade, né? Porque se me dizer isso mesmo, cortamos os carros. Não é mas bom. É uma coisa que quando é ultrapassado, surge uma situação de dever cumprido. Aquela sensação de que, eu já fiquei 6, 7 meses sem energia, não tinha energia o bairro todo, mas eu já exercia a minha atividade comercial, arranjava o meu jeito. Se porventura eu ficar 1 ou 2 semanas sem energia, já não é exatamente. Continuo. Então são esses desafios que nós, os empreendedores, acabamos por passar e nos torna muito forte. Né? Nós começamos sem nada, hoje temos alguma coisa, e se amanhã a gente não tiver, vamos continuar, porque já começamos sem nada. Só que esse ponto é ainda ligado à eletricidade, só que não havendo eletricidade, vamos supor que não há mesmo naquela zona, isso depois acaba
encarecendo também o produto, porque aquele custo do gerador, o combustível que se vai utilizar regularmente, aquilo vai afetar, pronto, aquilo deve ser incluído na estrutura do custo, e os consumidores, na verdade, querem sempre pagar menos. Deve-se fazer também uma boa análise para saber que tipo de serviço e produto você quer vender, se a falta de eletricidade constante pode influenciar no rendimento, exatamente. Imagina que você tem uma loja de produtos, né? É necessário fresco, isso aí, o risco é muito alto. Aí não, se calhar perder mais do que ganhar. Nesse caso não é um ambiente para se inserir, não é? Porque é suicídio. Aí onde vem as linhas de crédito. Ok. Se a gente entrar com um pedido de crédito e conseguirmos, se calhar, conseguir geradores mais potentes, a gente pode... Né? Mas isso não seria receber um dinheiro para gastar só. Isso aí também é outro problema. Mas é outro problema. Antes que vamos para esse problema, eu gostava de mandar. Para mim é um outro problema, mas pronto. Mas nós já sabemos que o mercado é viável. É viável. O público vai lá. Há necessidade de compra naquele mercado. Se a gente trabalhar e tivermos o gerador a trabalhar 24 horas por dia, temos os produtos bem conservados e conseguimos vender mais para as pessoas. Mas isso depois não faz com que o próprio empreendedor... Para esse segmento de fresco, na verdade, é muito arriscado. É muito arriscado. Isso é exemplo hipotético, porque se calhar serve para um outro tipo de serviço. Exatamente. Um outro serviço, um outro produto. Então, estamos aqui a tentar chamar a atenção e exemplificar um pouquinho em relação a essas situações. Ok. Maravilha. Muito obrigado, meus convidados. A nossa conversa está muito boa. Melhor é impossível, quero eu pensar. Importa que também estender o sinal lá em casa para o pessoal que nos acompanha. Juntou-se a nossa transmissão a querida Maria Dias, ela que é a nossa colega aqui da Home Live TV. Maria Dias, um cumprimento para ti, que andando forte. Está também conosco o Leo Arte, o clássico, e o caríssimo José Candulo, que já vamos passar a tua questão, José, não perdes por esperar. Está também conosco o querido Sócrates Lemos, Sócrates Rastino Lemos, que também é nosso colega. Então aqui os colegas nos acompanham, né? Nós somos uma família abençoada. Temos também o querido Chizi Paca, ele também está ligado à Home Live TV a acompanhar aqui a nossa entrevista sobre o ambiente de negócios, os desafios para a afirmação das pequenas, micros e médias empresas. Quem também está conosco, eu ia citar aqui o nome do Tinilson, percebi que o Tinilson é um convidado, mas pronto, são os erros normalmente que acontecem no direto. Está também conosco a Luciana da Conceição Pedro, a quem mando um cumprimento. Está também o Malaquias Adão Francisco, que culto! Ele que é um companheiro também. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. João Firmino Alberto 2, para ti também vem um cumprimento. E alguém que deixou umas mensagens com uns coraçõezinhos ao doutor engenheiro Tinilson Cachiri. Ela é a Stisianete. Stisianete era Cláudio. Eu não sei se conhece, mas deve conhecer. Um beijinho. Um beijinho a Stisianete. Stisianete, mandaram para aí os beijinhos. Partilha os links para que mais pessoas possam receber esse beijinho, né? Em direto é melhor, tem outro calor. E ela confirma agora a dizer que está no ar. Juntou-se também a nós o ilustre Isaías Mendes, a quem nós mandamos um cumprimento especial. E vou agora ler uma inquietação que vem do outro lado, do Facebook, a inquietação do nosso querido José Candulo, ele que também é contabilista e entende muito dessas matérias. Ele queria perguntar quais são as implicações da inflação e da instabilidade cambial para as empresas a operarem em Angola. Como isso poderá de alguma forma implicar com as empresas a operarem aqui no nosso país. Os fatores que ele levanta aqui é a inflação e a instabilidade cambial. Como isso poderá impactar as empresas que operam em Angola? Vamos aí tentar responder. Não vamos responder a pergunta do nosso internauta. A variação cambial ela tem um impacto grande para os negócios, principalmente para a relação entre o negócio e o funcionário. Ou seja, o motivo é muito simples. Todo mundo quer vender. Exatamente. Todo mundo quer vender. E a forma como o seu negócio se relaciona com o fornecedor
é influenciado constantemente pela relação cambial. Ou seja, a gente tem um produto agora, vamos supor uma garrafa d'água, e esse produto a compra não é nacional, é internacional. E eu tenho uma relação com o meu fornecedor de que essa garrafa de água, até chegar ao mercado angolano, a gente vai vender a 100 kwanzas. Vamos supor que de pré para mão a inflação, o câmbio altera. Exatamente. Né? Obviamente que eu vou ter que pagar mais para que o produto esteja até nós, né? Até o mercado. Então, isso de certa forma vai influenciar muito também no preço final do produto até chegar ao consumidor final. Então, tem uma influência muito, posso dizer, muito negativa, né? Sempre que o câmbio ascende, né? O produto tem a estar mais alto. Por quê? Porque, por mais incrível que pareça, nós ainda dependemos muito da moeda estrangeira de compra, né? Que é um dos principais problemas que a gente ainda tem, principalmente para nós, os empreendedores, que muitas das vezes precisamos de alguns consumíveis que vêm do outro lado do oceano e esses consumíveis a gente não compra com moedas locais. Ok. Tem aquele todo processo que todo mundo já sabe, que é a troca do câmbio, da moeda e tudo isso. E quando chega até nós, chega com um preço que muitas das vezes, quando a gente dá para o cliente, até pesa. Exatamente. Né? Pesa. Você vê pelo produto que você está vendendo ao cliente final, né? Pelo preço que está a pagar, pesa. Então o consumidor final acaba por ser o mais prejudicado nessa questão. Sim, senhor José. Exatamente. Quanto a essa questão de já agradecer o Joaquim Candulo, meu irmão, obrigado pela questão e obrigado por estar sempre aqui conosco. E essa questão é muito pertinente porque depois ela acaba afetando também aquilo que é a vida, na verdade, das populações, uma vez que são elas, na verdade, que são o consumidor final daquele serviço. E isso afeta mesmo de maneira negativa e às vezes cria, diria, algum transtorno. Vamos supor, por exemplo, que eu quero comprar uma viatura, vou na stand, faço efetivamente a encomenda e eles podem dar um preço provisório, que esta viatura, por exemplo, pode estar a custar $10.000 e fazendo depois uma conversão em moeda nacional, eu pague, por exemplo, uma parte da viatura. Só que depois, passado algum tempo, porque nem toda stand, na verdade, tu vais comprar uma viatura e eles têm disponível, precisam, na verdade, de fazer a encomenda e aquele todo o processo burocrático. Passado depois 3, 6 meses, na verdade, o valor até em dólar permanece constante. Mas aí, na verdade, quando o câmbio é alterado, é só obrigado a fazer um reajuste, salvo se o contrato assim não prevê. Mas, regra geral, os contratos efetivamente prevê. Se houver uma variação cambial, por exemplo, superior a 10%, o cliente será obrigado a pagar a diferença. No final do dia, acabamos pagando mais do que a gente devia. E essa situação também preocupa porque a situação cambial, ela é um problema, na verdade, que a nossa economia enfrenta. Estamos sempre a oscilar, ou seja, não há aqui uma estabilidade. Isso, por exemplo, dificulta as empresas fazerem um plano estratégico, um plano de negócio, porque os planos estratégicos devem ser, eu sempre defendo, superior a 3, 5 anos. Se for superior a 3 anos, eu fazendo um plano estratégico, eu aí consigo efetivamente avaliar quais são as despesas que eu terei ao longo de 3 ou 4 exercícios econômicos, mas também faço a previsão das receitas que eu terei. Só que aí nos custos, parte da aquisição dos bens e serviços, se calhar eu vou comprar lá fora. E se tu comprares fora os bens e serviços, com essa variação cambial, na verdade, acaba efetivamente por criar aqui um desequilíbrio naquilo que foi o plano de negócio, o estudo de viabilidade efetivamente que foi desenhado. Então, ela impacta de forma negativa. E aqui nós pedimos a quem de direito, concretamente o Banco Nacional de Angola, que tenta estabilizar aí o câmbio, o nosso kwanza, porque senão essas subidas e descidas acabam efetivamente
por prejudicar os agentes econômicos. E é muito difícil fazer negócio num determinado país quando não há essa estabilidade macroeconômica, que são os indicadores macroeconômica, e os empresários, os empreendedores também tomam as decisões com base nesses indicadores. Muito obrigado, Sr. José. Muito obrigado, Sr. Tinelson. A nossa conversa está maravilhosa e a prova disso é que há muitas interações agora a nível do Facebook e há também mais questões a chegarem. Como é de costume, eu vou mais uma vez aqui fazer uma ronda rápida para fazer aquela menção necessária ao pessoal que nos acompanha, que também manda aqui cumprimentos. Alda Giza, está lá no Facebook a nos acompanhar, manda aqui beijinhos ao engenheiro Constantino, que é muito estimado. Temos também a companhia do senhor Frazão Alberto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É o que diz engenheiro Tininho, grande empreendedor. Temos aqui o testemunho da comunidade, isso é bom. Temos também o Eridambe, ele que nos acompanha e manda abraços para todo o pessoal que está aqui, em particular ao engenheiro Maria, como gosta de tratar, e parabenizar-vos desde já o canal. Muito obrigado, senhor Eridambe. Estás a gostar do programa? Partilha, vai colocando o teu like. Eu já vi, Eridambe, parece que ainda não colocaste o teu like. Estou atento, então coloque se está a gostar. Tem que gostar literalmente. Está a gostar, está a colocar, está a partilhar. E também está conosco agora Armando Domingos, ele que também é um nome a ter em conta aqui, e parece que manda um cumprimento em particular ao senhor José Francisco. Bom, vamos então seguir com aquilo que é a nossa entrevista, e agora vamos então entrar para a segunda parte da nossa entrevista, onde nós vamos fazer uma abordagem que incide essencialmente aquilo que são os desafios para a afirmação das pequenas e microempresas, que acredito ser o objeto dos vossos trabalhos. Estamos aqui a ver alguns logotipos, passa a publicidade, parece que temos aqui empresas. Para já, como é fundar uma empresa em Angola? Enquanto empreendedores, quais são as nuances do processo de fundação e se calhar a afirmação também das pequenas e microempresas em Angola? Olha, é uma questão muito interessante. É uma tarefa árdua, diria. Até o processo de constituição ela é bem fácil, está bem simplificado. Eu tenho dito, se eu quiser, em 5 dias eu posso ter 5 empresas. Mas o grande tema é como gerir a mesma empresa. Requer muito sacrifício. Acima de tudo, inteligência, porque se a gente não tiver inteligência e, acima de tudo, paciência, fica muito complicado, na verdade, gerir um negócio aqui em Angola, porque é importante salientar. Eu falo, na verdade, por mim, estou em vários sítios. José Francisco, na verdade, é empreendedor, sou pai, sou marido, sou cristão, tenho outras atividades efetivamente paralelas e às vezes não é fácil fazer a gestão, fruto, na verdade, dessas responsabilidades que tenho, na verdade, fora do negócio. Então, é efetivamente muito desafio, requer muita disciplina financeira, porque você tem que colocar na mente que nem todo e deve haver essa separação entre aquilo que eu tenho, o dinheiro pessoal, o que é o dinheiro do negócio. Tu tens que ter ideia que sempre que o dinheiro entra na conta bancária da empresa, o dinheiro efetivamente não é teu, é da empresa. E pronto, daí é mais um dos desafios, a questão ligada à separação separação de conta, a questão ligada à empresa não ser teu, não é teu. É algo que também queria a questão ligada de se reinventar, porque eu tenho dito, nós não podemos começar mais a aparecer com empresas que depois não agregam valor ao mercado. Estás a ver? Não podemos ter empresas que fazem sempre a mesma coisa. Tens que ver com alguma coisa diferenciada, que é, na verdade, na tua proposta de valor, porque a proposta de valor é aquilo que tu vais apresentar ao mercado. Se não tiver uma proposta de valor atraente, é a mesma coisa que nada.
E o que eu vejo efetivamente aqui em Angola é para muitas empresas copy-paste, pouco ou nada acrescenta ao consumidor final. Ok. Isso na verdade é grave. Mas repito, gerir uma empresa ou um empreendimento diante do cenário macroeconômico que nós estamos a viver, olha, é uma tarefa muito difícil. E pior, são às vezes os teus parceiros. Querem serviço, mas às vezes não pagam. Ok. Porque às vezes é irmão da igreja, é irmão e tudo mais, é família. Tem que pagar o serviço, não tem como. Tens que pagar, porque paga-se imposto, paga-se os funcionários, tem que se comprar o quê? Os equipamentos, computadores, esses todos os elementos tem que se pagar. Podemos até fazer um descontozinho, mas é importante que aquela pessoa que está a beneficiar do serviço, na verdade, valoriza o trabalho. E aqui também chamo a atenção, um dos desafios que nós temos é estabelecer as parcerias. Ok. Os empreendedores com os empreendedores. Por exemplo, está aqui o Constantino, que é uma empresa de design gráfico e tudo mais. Eu estou mais virado para a área da contabilidade. Eu posso efetivamente não ter dinheiro, mas quiser o serviço dele. E ele quiser o meu serviço, não tem dinheiro. Por que vamos fazer troca de serviço? Ok. A famosa permuta. Antigamente era troca de mercadoria, de bens, mas agora podemos fazer troca de serviço. Então é necessário que os empreendedores aqui devem se reinventar. Porque eu conheço, na verdade, efetivamente, muitos empreendedores que às vezes não pagam nenhum serviço, mas fazem o quê? Elas têm parcerias. E as parcerias, na verdade, são muito importantes e ajudam efetivamente, na verdade, na gestão do negócio. Do negócio. Muito obrigado, Sr. José. Sr. Tinilson veio também tecer aqui as suas considerações relativamente ao grau de dificuldade para fundar. Se calhar que já não é tão difícil lá em cima, mas agora mesmo a dificuldade assenta no processo de afirmação de uma micro, se calhar uma pequena empresa. Graças a Deus, o sistema já não é assim tão difícil fundar uma empresa. Mas antes eu queria dar aqui uma chega. Fazer filho é fácil, que é difícil. Isso que nossos pais Peguem a visão. Fazer filho é É fácil. fácil. Difícil é criar. Tanto é que é uma máxima que diz pai é aquele que cria. Sim. Certo. É aquilo que o meu colega José acabou de dizer. Em 5 dias podemos criar até mais do que 5 empresas. Sim. Ok. Como você vai gerir essa empresa? Como você vai firmar essa empresa no mercado? Como você vai fazer com que essas empresas continuem a atender a necessidade do cliente Ok. ou do consumidor final? Como? Tem muitos desafios. Muitas das vezes também isso vai influenciar muito por causa do foco. Do foco. Né? O foco é uma coisa que muitas das vezes é como se fosse o binóculo, né? Tu queres enxergar para alguma coisa que está a 1000 metros da distância de ti, tu colocas o binóculo e tens que focar na verdade para ver o que você realmente quer ver. Você se distrair, perdes. Ok. Né? Então é mais ou menos isso. Tu tens que ter foco, primeiramente, tu deves ser disciplinado, tem que ter muita responsabilidade, e cumprir o compromisso é uma coisa que muitos de nós, os empreendedores, falhamos. Ok. Né? Honrar os compromissos, Exatamente. atender a tempo e hora. O cliente. Né? É uma coisa que eu tenho visto, eu tenho parceiros, muitas das vezes, nós trabalhamos por parceria, solicitamos muitos serviços, terceirizamos alguns serviços que nós não temos capacidade de atender, e há muita falha por parte dos nossos parceiros, falham muito com o tempo. Obviamente que quem trabalha com produção ou quem vende alguma coisa, é normal que falhe. Né? Mas há uma necessidade, que existe uma linha de feedback com o cliente. Exatamente. O cliente precisa saber. Eu não sei se vocês já fizeram acredito que já como empreendedor, acredito que você já fez alguma compra internacional, e muitas das vezes os aplicativos te dão o cronograma, e acompanhas como é que está o processo. Exatamente, o trajeto todo. Chegar até a tua parte, irmão. Exatamente. Caso ocorra uma anomalia, não importa como, se o produto saiu um pouquinho tarde, 30 minutos, porque aquilo ele te faz um algoritmo, isso já é informática, né? Ele te faz um algoritmo desde o produto sair da loja até passar a despachadora, até chegar até tua mão. Ele te cria um algoritmo para ver em quanto tempo o produto pode chegar em tua mão. Ok. Então, você como empreendedor estabelece, ok,
O senhor GC veio ter comigo e precisou de um serviço. Em quanto tempo o produto pode chegar? Eu posso atender o serviço do senhor GC? Tudo bem, senhor GC, em 3 dias. Né? O senhor GC tem em conta aqui em 3 dias. Após os 3 dias ou após algumas horas depois dos 3 dias, o senhor GC pode pode criar, criar algumas, como posso dizer, criar expectativas com o produto depois dos 3 dias e algumas horas e alguns segundos. Caso houver alguma falha ao decorrer desse processo dos 3 dias, é importante que eu entre em contato com o senhor GC para informar sobre tudo o que está acontecendo. Exatamente. Senhor GC, era suposto que o seu produto chegasse a X horas, exatamente. X. Mas, infelizmente, por algum problema que a gente está a se passar aqui em termos internos sobre aquilo, inventa alguma coisa, faz alguma coisa. Sim, inventa alguma coisa. Você é o técnico. Pois é. O importante é comunicar. O produto não vai chegar taxativamente aos 3 dias, que são 72 horas, mas vai chegar a 74, 75 horas, né? Quer dizer, 3 dias e mais algumas horas. Então, isso demonstra alguma responsabilidade por minha parte e alguma admiração por parte do meu cliente. Exatamente. Né? Em relação aos serviços que eu presto, ou que a nossa empresa presta. Isso, obviamente, vai surgindo várias indicações por parte do senhor GC. E acaba também por fidelizar. Esse mesmo cliente. Okay. Então, N fatores que a gente tiver que citar aqui, vamos muito tempo e ainda precisamos abordar sobre várias situações. Então, é aquilo, o resumo disso, né? Fazer filho é fácil, mas criar é totalmente difícil, requer muita responsabilidade. Nós agradecemos, caríssimo Tinho. O senhor já queria acrescentar algo? Ainda sobre essa questão, infelizmente, muitos não cumprem com as suas obrigações. E o pior não é isso, o pior depois é que eles acabam violando, na verdade, diria, as declarações que eles mesmos fizeram. E às vezes quando olho para um site, vejo muito aí os valores, pontualidade, entrega eficiente, mas depois no final do dia, essa questão ligada à pontualidade, compromisso sério com o cliente, depois isso às vezes nós não conseguimos efetivamente ver na prática, porque se tu prometes que deverias entregar o trabalho até domingo, se até sábado já tens mais ou menos uma ideia que amanhã tu não consegues entregar o trabalho, tu tens a obrigação de comunicar. E parece que não, isso também é uma questão de educação. Porque às vezes nós levamos para os negócios também parte daquilo que nós somos efetivamente como pessoa. Porque ninguém consegue ter 2, 3, 4 personalidades. E parte do que nós somos também nos negócios tem muito a ver daquilo que nós carregamos como ser humano. Quais são os nossos valores? Quais são os nossos princípios? Esse também é um elemento a ter em conta, na verdade, na gestão, na criação de negócio. É um elemento efetivamente muito, mas muito importante. Ainda assim, só uma deixa aqui, só para precisar um pouquinho. Pelo que dizem, um bom empreendedor deve ser um bom gestor. Né? A gestão a gente faz desde o momento que a gente acorda e o que a gente termina o nosso dia. Todos os dias a gente faz gestão. Você calcula a rota, você calcula o que você vai comer, quando você vai comer, onde vai comer. E vamos ver que muitas das vezes você pode calcular e definir onde você vai comer, o que você vai comer, e a qualquer hora do dia aquilo pode alterar. O que a gente faz? Que alternativas para dar solução àquilo? Se era para sair, manda vir. Se era para sair, para ir para um restaurante e comer, estou a trabalhar, já não tenho como sair, manda vir. Então, todo um bom empreendedor deve ser um bom gestor. E ainda sobre essa questão, eu recordei de uma dica que uma das pessoas que eu muito admiro, que é o Daniel Vuns. Ele disse que aquela música do Zeca Pagodinho, ela é boa para balada, deixa a vida me levar. No final do dia, você não pode deixar a vida te levar. Você que tem que levar a vida. Você tem que saber, não, hoje estou aqui, amanhã quero estar aí e depois quero estar aí. A questão dos negócios também é exatamente a mesma coisa. Daí a importância dos empreendedores de fazerem plano de negócios, estudo de viabilidade
E, na verdade, elaborar outros documentos estratégicos, porque efetivamente vai saber, não, em 2025 vamos posicionar a empresa aqui, 26 aqui, mas também pode não acontecer do jeito que está planeado. E é extremamente normal, por causa das forças do mercado. Não é porque eu planeei que eu terei, por exemplo, 10 mil kwanzas, que efetivamente em 2027 vai ter 10 mil kwanzas. Pode sempre haver alguma alteração, mas daí a importância da planificação. Ok. Os empreendedores falham muito na planificação. Repito, a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, provavelmente é boa música para balada, mas para a vida e para os negócios não. Muito obrigado, Sr. José. Mais uma vez, a você que está lá em casa, nós agradecemos o carinho da tua audiência. Vai partilhando os links, deixem os vossos likes, por formas que o algoritmo do Facebook releve a questão que está aqui a ser discutida e sugira a mais pessoas para que todos tenhamos acesso aqui a este conhecimento de forma gratuita. Bem, vamos então avançar para mais uma questão e parece que a cultura tributária das empresas é ainda um problema a nível do nosso contexto angolano. Como os senhores, enquanto empreendedores, avaliam o sistema financeiro angolano? Acham que o próprio sistema financeiro convida as empresas a não praticarem aquilo que são as suas exigências, os seus compromissos tributários? Isso até é bíblico, né? Dá de César o que é de César. Ok. Não é assim que se faz. Pois é, dá a Deus o que é de Deus e de César. Então, se você produz, por que você não pode pagar os seus impostos? Boa pergunta. Sim, por que você não pode pagar os seus impostos? A pergunta incide na cultura das empresas. Como é que vocês avaliam a cultura das empresas relativamente ao pagamento de imposto? Acha que as empresas têm consciência disso? Os empreendedores, muitos já se calhar abrem empresas sem... Esse tema é um pouquinho, desculpa, esse tema é um pouquinho polêmico. Esse tema é polêmico porque... Qual o termo? O termo ligado ao pagamento do imposto é cumprir com as nossas obrigações. E às vezes, eu como trabalho com alguns empreendedores, alegam sempre que, já sei, estou a me organizar, a prioridade agora não é imposto, não é efetivamente pagar o Estado, e também outra coisa, o nosso ambiente de negócio não é favorável, na minha casa não tem energia, ontem não jantamos, o Estado efetivamente não faz o seu papel, mas eu tenho dito assim, aqui vamos separar as águas. A partir do momento que tu crias uma empresa, tu tens a obrigação contributiva e a contribuição declarativa. A contribuição, aliás, a obrigação contributiva, na verdade, é tu pagares de acordo ao teu rendimento e de acordo ao regime do IVA ou do outro imposto em que estiveres inserido. E a obrigação declarativa é tu efetivamente declarares ao Estado. Porque as pessoas dizem assim, mas eu efetivamente abri uma empresa há 3, 4, 5 anos, mas eu nunca tive atividade, mas também nunca declarei. Eu digo assim, aí já começaste a pecar. Porque a partir do momento que tu abres uma empresa, é atribuído um NIF, tu tens obrigação declarativa e contributiva. A obrigação contributiva é só se tiveres atividade. Se tiveres atividade, tens a obrigação de pagar o imposto. Se tiveres no regime de exclusão, pagas 1%. Mas se não tiveres atividade, tu tens a obrigação de declarar ao Estado que está aqui o relatório e conta e devo submeter obrigatoriamente. E pela não submissão do relatório e conta, estamos a falar de uma multa que para o regime de exclusão são 300 mil kwanzas. 300 mil kwanzas. Então, aqui, na verdade, a ideia que eu sempre passo aos empreendedores, se tu tens uma empresa constituída, tu foste ao guichê, tens uma empresa, tens a obrigação contributiva e declarativa. Isso também, acho que é uma questão de cultura. Porque, e eu entendo, as pessoas vão dizer, mas eu estou a pagar, depois eles vão desviar. Eu tenho dito assim, mano, isso é um outro assunto. O meu objetivo enquanto consultor, enquanto orientador, é, na verdade, te orientar você a fazer o certo. Agora, se na tua casa não tem energia, se ontem não jantaste, se, por exemplo, no teu bairro não tem esquadra, isso ainda não tem nada a ver, porque agora estamos a tratar que é assunto da tua empresa.
Estás a ver? E só que, infelizmente, aqui em Angola, alguns empreendedores ficam muito no stand-by, mas também aqui culpo também a AGT, porque a AGT, infelizmente, não, na minha opinião, não tem sensibilizado bem os empreendedores. Ok. Não há não há, na verdade, aquilo que eu chamo de uma... Eu não vejo, por exemplo, eles a elaborar estratégia, na verdade, e informar as obrigações do contribuinte, mesmo no ato da Constituição. Apesar que nós recebemos o NIF a partir de casa e tudo mais, eles deveriam ter a obrigação, teriam a informação, aliás, a dizer não. Tu constituíste uma empresa, a tua empresa é uma sociedade em cota, tu tens essa obrigação, mas a gente infelizmente também não faz. Feito. Não tem feito, deixa muito a desejar. Tem feito até alguma coisa, mas ainda, para mim, estão muito longe. Estão muito aquém das expectativas, aquém daquilo que deveriam efetivamente fazer. Então, repito, constituíste uma empresa, tu tens a obrigação. Declarativa e contributiva. Declaração e contributiva. Se não queres ter isso, há uma forma muito simples, que é, se abriste uma empresa, depois de 3 meses, tu tens como escrever para a AGT suspender o NIF. Com a suspensão do NIF, a AGT nunca vai obrigar a tua empresa a cumprir com as obrigações declarativas e as obrigações contributivas. Só tens que suspender o NIF. Agora, se não suspenderes, e se já tens empresa há 3, 4 anos, se já tens há 4 anos, estamos a falar de 1.200.000, 300.000 por cada exercício. É assim, Soares. Ok. O que o meu colega disse é pertinente. Eu conheço muita gente com empresas abertas. Muita gente. E o processo que ele disse, nós passamos por isso como empresa. Nós, quando fizemos a construção da empresa, passamos por uma época que a gente não estava a exercer atividade. Graças a Deus, nós estamos aí para já mandar um abraço ao nosso contabilista da empresa, uma pessoa muito profissional. Aconselhou-nos a esse processo que o José acabou de frisar aqui, que é a remetermos uma carta à AGT para declararmos a declaração de não atividade, nesse caso, o NIF ficou suspendido por um tempo, mas depois voltamos ao ativo. Mas agora, aí entra uma questão, uma visão por parte do empreendedor e do empreendedor com a empresa. Ora bem, eu se pretendo levar a minha empresa para um outro patamar, você não pode pensar que os seus clientes vão ser sempre o mesmo. Você tem que saber que hoje tens um cliente, né? Amanhã pode ter 2, 3. Hoje tens um cliente singular, amanhã podes ter um cliente empresarial. Há situações que muitas empresas, para solicitarem o teu serviço ou fecharem um contrato contigo, solicitam aqui como empresa uma certidão de não devedor. E você que não paga imposto, onde é que você vai obter isso? Nós já passamos por isso. Né? A instituição pediu que a gente, por trás da proposta que a gente apresentou, anexasse a certidão de não devedor. E tinham dívidas na altura? Graças a Deus não temos problemas com o pagamento de imposto. Então é uma coisa que o empreendedor que vê além do túnel, que vê visão, que vê oportunidade de futuramente fechar vários contratos com várias empresas e prestar vários serviços, principalmente para o Estado, é necessário que você pague os seus impostos, porque tarde ou cedo você pode... Imagina, eu tive uma situação de um colega, da área também, eles não pagavam imposto já há muitos anos, né? Mas continuava a utilizar a conta bancária. E pagavam, faziam... só que pecado a uma dada altura, ele foi solicitado para prestar um serviço e que aquela mesma empresa fez o pagamento, só aceitou fazer pagamento na conta empresa. Fez o pagamento na conta empresa. Eu acho que a AGT se calhar estava com um trabalho de fiscalização, uma coisa assim, e conseguiram notar que essa empresa tem movimentos na conta, mas não paga imposto há X tempo. Acho que entrou em contato com o banco, porque é uma parceria entre elas, e bloqueiam a conta. Não conseguiu fazer o movimento dos valores. Vai ao banco, o banco disse, não, isso não tem nada a ver conosco. Vai contactar para a AGT, depois a gente vai liberar o valor. Chegou até lá e viu que o valor que a AGT pediu para que fosse ressarcido daquilo é muito mais do que aquilo que a empresa que ele solicitou
transferiu para a conta da empresa. Daí a teoria azar não é só óbvio. Azar não é só óbvio. Então ficou com prejuízo, teve que recorrer a outros fundos, né, para conseguir atender o cliente, mas é uma coisa que os nossos empreendedores, se pagarmos o 1% daquilo que a gente faz durante o mês, e até porque a nossa legislação tributária facilita que a gente pode pagar não em um mês, em 3 meses. Então, tens facilidade, tá bom, não pagaste esse mês, não pagaste o próximo mês, o mês a seguir são 3 meses, então paga, sem nenhum problema. Sim, é por aí, e ainda quanto essa questão tem alguma coisa... Antes mesmo que eu termine, eu vou só já aqui inserir uma outra questão, por formas é que ao introduzir a sua resposta, responda-me também já, como poderá eventualmente essa falta de pagamento de impostos implicar também para o processo de adesão ao crédito bancário? Quais são as implicações que o não pagamento de impostos poderá acarretar para a empresa no quesito crédito bancário? Sim. Sim, ainda quanto àquela questão, na verdade, só depois aproveita e não é aqui que nós estamos a incentivar, e até estamos a incentivar, é verdade, mas não é que estamos a obrigar os empreendedores que devem efetivamente pagar impostos. Na verdade, isso até é uma obrigação. E o conselho que eu dou para os empreendedores que estão do outro lado é: sugeria que constituísses uma empresa efetivamente assim que tiveres condições. Porque o que eu vejo aqui em Angola, e se me permitem a expressão, vejo uma série de ilusões, e aquilo que eu estava a dizer no off. Toda a gente quer ser CEO, toda a gente quer ser PCA, até uma empresa, na verdade, que foi constituída agora, tem apenas 2 funcionários, mas já tem um presidente do conselho de administração sem ter um board. Então, o que eu sugeria é começar ainda a prestar serviço de forma, na verdade, individual, como prestador de serviço independente. Porque eu também, enquanto contabilista, na verdade, antes de formalizar o nosso escritório de contabilidade, eu prestava serviço de forma independente, enquanto um contabilista liberal. E praticamente todos podem fazer isso. Começa a prestar serviço de forma liberal. E quando tu notares, não, que já tenho condições efetivamente de constituir uma empresa, aí efetivamente tu podes dar esse passo. O que eu vejo aqui é às vezes muita pressão da parte dos empreendedores, querem abrir, e todos querem ser CEOs. E na minha opinião, isso aí é um dos problemas e tem matado efetivamente muitas empresas. Porque depois, se olharmos na estatística, vimos, uau, Angola foi criado, por exemplo, 5.000 empresas em um ano, mas agora vai saber a atividade operacional dessas 5.000 empresas, praticamente não há. Quanto à questão que fez... relativamente às implicações do não pagamento, as implicações que as responsabilidades fiscais podem acarretar no quesito crédito bancário. É barrado na hora, o banco não dá crédito, o banco faz uma avaliação de crédito e olha, se tu não tiveres a certidão de não devedor, quer da AGT, quer da Segurança Social, o banco não vai te dar crédito. E se eu estivesse no lado do banco, também não daria, por uma questão muito simples. Se tu não tens condições de cumprir com as tuas obrigações declarativa e contributiva, tu terás a obrigação, na verdade, condições ou a responsabilidade de pagar o crédito. Eu acho que não. Porque aqui temos que olhar também que os bancos, na verdade, os bancos não são igreja, desculpem. Os bancos efetivamente são empresa e como empresa visam a obtenção do lucro. E antes de conceder qualquer crédito, eles fazem uma avaliação do perfil da empresa, fazem uma avaliação do perfil do gestor e ver efetivamente se tem condições efetivamente de receber o crédito ou não. Porque se nem a contabilidade tu consegues apresentar como deve ser, nenhum banco vai dar crédito. E eu também já trabalhei muito nesse processo, trabalhava numa unidade técnica de projetos ligado ao Ministério, que é o Ministério extinto da Economia e Planeamento, e nós tínhamos a obrigação de fazer o quê? De elaborar estudos de viabilidade e planos de negócio. No fundo, era uma espécie de unidade que auxiliava os empreendedores, os empresários que não tinham possibilidade de pagar uma empresa de consultoria
para fazer um plano de negócio, um estudo de viabilidade, porque, regra geral, essas empresas, pá, se eu estou a elaborar plano de negócio e estudo de viabilidade, tu vais me pagar, independentemente se o crédito vai ser aprovado ou não. Então, aquela unidade ajudava os empreendedores a elaborar estudo de viabilidade e plano de negócio. E, às vezes, tu fazes o estudo de viabilidade, fazes durante 2, 3 meses, mas depois, no final do dia, você depois liga no promotor, se um promotor conseguiste entregar o projeto junto ao banco, está a dizer que não, mas não entregaste por quê? Porque está a pedir a certidão de conformidade tributária, que é certidão de não devedor. Não tem, é complicado. Quer dizer que tu ficas aí concentrado 2, 3 meses num trabalho, e é um trabalho, na verdade, aturado, muito esforço físico e mental, para depois o estudo de viabilidade ou o projeto estar engavetado por falta da certidão de não devedor. Isso também representa também aquilo que é a seriedade dos nossos empreendedores. São poucos que se organizam nesses termos de terem a contabilidade efetivamente em dia, porque, repito, sem ter essas certidões, o banco não vai te conceder crédito. Nós agradecemos, Sr. José, ao Sr. José Mior, desculpa, eu estou a ler aqui o nome do José no Facebook, que também está a nos acompanhar e saiu-me assim da boca já, né? Sr. José, muito obrigado por continuar daquele lado. Quem também está conosco é a senhora Karina Inglês Fernandes, que está a acompanhar, parece que também entendida na matéria. Está ali a dizer que estão a produzir grandes conhecimentos e está muito bom. Estamos também com o senhor ou a senhora Cecília Magrela Cesse, que manda aqui um conjunto de cumprimentos e abraços. Quem também manda abraços é a Celeste Bri. Celeste Bri, muito obrigado pelo carinho da audiência. O senhor Timilson recebeu aqui os cumprimentos e mandou também cumprimentos o nosso querido colega Martinho Pascoal. Amado Martinho, muito obrigado pelo carinho da audiência. Está também conosco Moisés Almeida Lussat, que dá aqui uma garra em particular ao querido Tinilson. O Triquei Manuel, ele também que é companheiro do Tinilson. O Tinilson está a trazer muita gente aqui. O engenheiro Tinilson tem uma audiência lá em casa completa, parece que estão a vê-lo na comunidade toda. Engenheiro Maria, como gosta de ser tratado. Maravilha, olha, ele está aqui, está assim em conformidade. Há uma questão que vem do Facebook do senhor Alentone Oliveira. Ele que também diz que hoje a live está muito produtiva, está imperdível. E ele deixa uma pergunta: como podemos pagar menos impostos sem correr riscos legais? Existe uma forma de pagar impostos ou reduzir pelo menos o valor do imposto sem que seja considerado ilusão fiscal, é isso? É correto? Sim, Allen, na verdade, muito obrigado. Posso, né? Vamos começar com o Tinilson. Eu é que sou moderador. O programa é meu. É meu amigo. Meu amigo, está brincando. Já há muito tempo eu não falo com ele. Não, mas se é amigo, se calhar mandou de propósito. Esteja à vontade. O senhor Tinilson tem a vontade. O pagamento de imposto é em função daquilo que você produz. Quanto mais tu produzes, mais pagamento de imposto tu pagas. Quanto menos proporcionalidade direta, que nem matemática. Exatamente. Se queres pagar menos, também não vou aqui aconselhar que tu produzas menos. Declara menos. Isso já é um erro. Né? O contabilista em estúdio vai esclarecer depois. Não, isso é um erro. Se produzes menos, se produzes pouco, vais pagar pouco. Se produzes mais, vais pagar mais. É basicamente assim que funciona. Não tem como tu produzires muito e pagares menos. A não ser que você recorra em caminhos que não são benéficos e muitas das vezes não contribuem para o crescimento da nossa economia, né? Porque vamos aqui chamar a atenção que nós principalmente nós, eu vou estar sempre a tocar nos empreendedores, porque são os meus colegas mesmo, eu conheço muito deles. Nós somos, muitas das vezes, nós somos os agentes econômicos deficitários. Né? Somos agentes econômicos deficitários. O que acontece? É que nós temos mais despesas do que aquilo que a gente produz. Né? Então é uma situação um pouquinho muito complicada. Os empreendedores, se tu produzes muito, aquilo que eu tenho sempre dito, tu não podes, as tuas despesas não podem ser
superiores a 70% daquilo que você produz. Ou seja, se você produz 100 mil kwanzas mês, a tua despesa não pode ter acima de 70 mil kwanzas. ok. Não pode. Pelo menos 50 mil kwanzas tu pode ter a tua despesa. Isso inclui se tens funcionário, despesas de água, luz, essas coisas aí. Então a tua despesa não pode estar acima de 70%. Incluindo salários com o pessoal, né? Obviamente, não pode, estamos a dar um valor hipotético, pode ser mais. Vamos supor que seja. Onde tem o presidente do conselho de administração, provavelmente tem. Os bons colegas têm, né? Os bons colegas. Até pessoas que vendem produtos individuais na internet que também já são CEOs. Mas essa questão de presidente do conselho de administração não tem que ver com a tipologia da empresa? Obviamente que tem, porque até porque para considerarmos uma pequena e média empresa, tem um padrão a se seguir. Aliás, é uma questão que nós não colocamos. Quando é que estamos diante de uma pequena, quando é que estamos de uma média, quando é que estamos diante de uma microempresa? Eu penso que é importante também. Estudos apontam que para ser considerada pequena e média empresa deve ter até 500 funcionários. Pequena empresa. Pequena e média empresa. Ok. Até 500 funcionários e acima de 20 funcionários. Né? Então, se você tem, vamos supor que és um vendedor particular, tu não és és uma empresa, né, propriamente tens um documento e estás a exercer atividade, mas estás a exercer em atividade pessoal, né? Não és considerado como se fosse uma. Porque o que é uma empresa na verdade? Vamos tentar aqui desmitificar uma empresa. Uma empresa é nada mais nada menos do que um conjunto de recursos humanos, financeiros e tecnológicos, né? Recursos humanos, conjunto de pessoas, né, que trabalham junto com um objetivo comum para obter um único objetivo, nesse caso da empresa. Então, se tu não tens mais de 5 ou 6 pessoas ou 3 pessoas dentro da tua empresa, tu não podes se considerar como empresa. És alguém que presta serviços em modo individual, né? Então, deve-se chamar essa atenção aos meus colegas, né, que são coisas totalmente diferentes e se a gente conseguir particularizar as coisas, acabamos por muitas das vezes fazer as nossas coisas de forma paulatina e muitas das vezes se calhar podemos atingir mais metas em relação do que tu se engrandeceres perante os outros que não, tens a possibilidade. O que é que a gente utiliza? Principalmente nós, vou falar como experiência própria. Nós, como empresa CML Angola, nós não somos uma empresa que temos números elevados de funcionários. Não. Nós temos mais colaboradores que, quando necessário, a gente solicita para dar suporte em alguns trabalhos que são necessários. Porque você, como empresa, se você colocar mais de 10, 20 pessoas dentro da empresa, você tem que saber que enquanto eles estiverem dentro da empresa, são responsabilidade da empresa, alimentação, né? Que muitas das vezes, muitas empresas não cumprem com isso, alimentação, transporte, tudo aquilo, segurança de trabalho. Então, e muitas das vezes essas pessoas devem ter um contrato com um salário básico definido para o final do mês. O que acontece? A ilusão, né? Tem uma empresa para vou meter 10 pessoas. E no final do mês tu não consegues pagar salário nem de 5 pessoas, nem de 50% das pessoas que estão dentro da empresa. Então, eu aconselho aos meus colegas, tenham números de colaboradores importantes que são necessários, se for 3, 4, 5, isso é importante. E o necessário é que vocês vão tendo colaboradores, né? Sempre que for necessário, solicita alguém, preciso que tu dás um suporte nisso. E é como se fosse prestadores de serviço. Né? Chegou, prestou um serviço, foi pago por aquilo, foi o meu compromisso enquanto você estiver a prestar um serviço para mim. Então, é basicamente isso. Nós agradecemos, Tinilson. Senhor José, para responder aqui a questão também do senhor Alenton Oliveira, né? Relativamente a se existe efetivamente um mecanismo legal, sobretudo, que visa a redução dos pagamentos de imposto. Como podemos pagar menos impostos? Sim, na verdade isso é possível, isso consta na legislação por intermédio do instrumento que os contabilistas e os fiscalistas chamam de planeamento tributário, e os contabilistas sabem muito bem o que é isso, que é na verdade um instrumento que facilita as empresas pagarem menos, porque isso se planifica. Efetivamente você vai planificar, por exemplo,
as atividades ou as ações efetivamente que visam aumentar o custo na tua empresa. Porque às vezes nós pensamos que ao comprar uma viatura, tu estás a bater um custo na tua empresa. A questão da viatura ela é um investimento, ela não é um custo. E quando estou a falar aqui do imposto, vou falar o imposto comum, que é o imposto industrial, que é pago anualmente, que é feito, na verdade, proveito menos os custos. Só que aí os custos não tem nada a ver com a aquisição de uma viatura. O custo da aquisição da viatura que você vai abater é só o valor da amortização. Então, aqui nós podemos prever quais são as atividades que podem transitar a custo efetivo. Por exemplo, a compra de material de escritório, a compra do uniforme, isso efetivamente é um custo, não é um investimento. Porque muita gente pensa, pá, recebi muito dinheiro, comprei uma casa, isso efetivamente vai reduzir o teu imposto. Não, muito pelo contrário. Isso efetivamente só vai reconhecer o custo a parte do valor que vais amortizar. Então é uma técnica que os contabilistas efetivamente utilizam e efetivamente há a possibilidade de você pagar menos imposto e quando faz o planeamento fiscal é importante fazer um enquadramento da empresa. Primeiro, qual é o regime de tributação em sede do IVA que a empresa está inserida? É o regime geral. Se for o regime geral, essa empresa tem a obrigação de pagar 14% do IVA, na verdade, sobre o valor da fatura. E depois a empresa tem como descontar efetivamente esse valor. Depois, tem o regime simplificado. O regime simplificado, tu pagas mensalmente 7% daquilo que você recebe. De tudo que você recebe, tens a obrigação de pagar 7%. Depois, tem outro regime, que é o regime de exclusão. O regime de exclusão, o pagamento é 1% mensal. Então, aqui, se tu avaliares, podemos fazer, na verdade, uma avaliação. Qual é o regime que se enquadra melhor com a minha empresa? Tem que fazer, só que isso não pode ser só assim. Temos que conhecer qual é o objeto social, temos que conhecer quantos funcionários a empresa tem, temos que conhecer como é que anda o desempenho efetivamente da empresa, para a gente escolher qual é o melhor regime de tributação que se ajusta efetivamente a essa empresa. E nós temos dito assim, o melhor regime é o regime geral. Porque no final do dia, se tu olhares para o regime geral, as empresas do regime geral não pagam IVA. Okay. O que efetivamente que acontece? Isso é uma mecânica que acontece. Eles podem deduzir todo o IVA que eles efetivamente pagam nos prestadores de serviço. Se o senhor está olhando no relógio, acho que o tempo... Estou olhando no relógio. Não, isso IVA, objeto do programa. Isso é uma aula, isso é uma aula. Então temos que avaliar qual é o regime. Qual é o regime de tributação que melhor a empresa se enquadra. E aí, efetivamente, podemos caminhar. E ainda não terminei esse ponto. Mas isso é objeto, evidentemente. Provavelmente, porque algum dia podemos falar sobre isso. Certeza, vamos falar, senhor José. Agora, fizeste uma pergunta também interessante que eu não gostaria de sair daqui sem falar. E havias dito, como é que podemos tipificar as micro, pequenas e médias empresas? Na verdade, é uma lei que é a Lei 30/11. A Lei 30/11, que é a lei das micro, pequenas e médias empresas. E no seu artigo 5º, ele vai explicar aí, na verdade, quais são as características para ser considerado uma microempresa. Por exemplo, uma microempresa são aquelas empresas que têm até 10 trabalhadores. E o volume de negócio não é superior a $250 mil. As pequenas empresas em Kwanza pode ser 250 milhões de kwanza. Exatamente. E, na verdade, para as pequenas empresas, as pequenas empresas são aquelas que têm de 10 trabalhadores, na verdade, até 100, e têm um volume de faturação superior já a 250. E médias empresas são aquelas empresas que empregam superior a 100 trabalhadores, inferior a 500 e têm um volume mas 100 até 200 trabalhadores. Okay. Isso é média empresa. E tem um volume de faturação, na verdade, superior a $3 milhões, igual ou inferior a 10 milhões. Então, está aqui tipificada, que é considerada microempresa, tem até 10 trabalhadores, pequena empresa tem de 10
até 100 e as médias empresas têm 100 até 200. E daí em diante, né, quem tem 200 e tal, o trabalhador 500 já pode ser considerado efetivamente Uma grande empresa. A lei estabelece no seu artigo 5º da Lei 30/11, que é a lei das micro e pequenas empresas. Nós agradecemos, senhor José, muito obrigado. Nós estamos assim já quase a finalizar Ainda agora. a conversa. É ponto, o tempo voa, né? São 20h35, estamos aqui no ar a 1h30 de programa já. Temos assim mais 5 minutos, temos aqui algumas inquietações. Para finalizar, eu agradeceria que as vossas intervenções fossem um bocadinho mais curtas e objetivas, mas às vezes questões económicas não tem como. E a pergunta a seguir é: dados de agosto do INEP dão conta de que 60% das empresas em Angola declaram falência 3 meses depois da sua constituição. O que é que acham que está associado ao fecho das empresas? Estamos a falar de 60% das empresas. 3 meses depois. São dados estatísticos Sim. do Instituto Nacional das Pequenas As Empresas. empresas têm fase de crescimento. Uhum. Né? Tem a fase da criação, tem a fase da sobrevivência, a fase da decolagem, e depois temos a fase da maturidade. Né? E há 3 meses acredito que as empresas ainda estão na fase da sobrevivência e muitas dessas empresas acabam por falir, principalmente por falta de má gestão. Má gestão é um dos pontos principais que faz com que essas empresas acabam... Mas 3 meses depois já faliu por causa da má gestão. Já. É possível. Mas andou gerir o que em 3 meses, o doutor Tinil? É o seguinte, imagina que você tem uma visão de negócio. Uhum. Né? Tu perspectivas, né? Com visões muito né? Tu pensas que podes em 3 meses tu podes conseguir alguma coisa. É otimismo excessivo. Sim. Por isso é que nós, os empreendedores, devemos começar com metas e objetivos que estão muito próximo do próximo pé. Uhum. Né? Ou seja, a passos de camaleão. Tu não podes estar a começar uma empresa agora e almejar que podes fazer já durante um mês e durante o final do mês fazeres 300 mil kwanzas ou 500 mil kwanzas mês. O fecho dessas empresas não tem nada a ver com o ambiente de negócios em si? Tem muito a ver com o ambiente de negócio, tem muito a ver com a estrutura do negócio, porque tu vais começar um negócio que ainda tu não sabes como é que realmente está o negócio. Tu já começas a colocar mais do que é necessário no número de colaboradores dentro da empresa. Se tivesse que elencar aqui 3 fatores, quais seriam os fatores que provavelmente estão na base da declaração da falência dessas empresas? Má gestão? Má gestão. Posso também dizer que atribuir metas muito além daquilo que vocês podem alcançar numa primeira fase. Expectativas altas. Muito altas. E acho que a terceira, né, posso assim dizer que falta de profissionalismo. Pode ser também um dos principais pontos. Maravilha. Senhor José, quais são os fatores que, em seu ver, estão ali como os responsáveis por 60%? Estamos a falar em cada 10 empresas que abrem, 6 decretam falência depois de aproximadamente 3 meses. Quais são os fatores que, se calhar, em seu ver, estão na base dessa falência generalizada das empresas? Olha, antes de mais, eu gostaria era ter acesso depois, e eu vou fazer questão de ter esses dados, porque algumas empresas morrem logo à nascença, ou seja, não são empresas, no meu entender, muitas delas até nem sequer começaram a atividade operacional, mas é necessário que eu investigue, na verdade, quais foram os critérios que o INE, na verdade, utilizou para dizer que 60%. INAPEM, na verdade, quais são os critérios que utilizou para ter essa... Só para reforçar, é um dos grandes parceiros para os empreendedores. Eles têm um projeto de apoio a acesso ao crédito. Aliás, é um Instituto Nacional de Apoio às Pequenas. Exatamente. Junto com o INEFOP, que muitas das vezes ajudam nós as pequenas empresas,
temos acesso a essas empresas que fornecem crédito. Então, Nós estamos a ver aqui um painel numa próxima oportunidade com os senhores, onde vamos falar, se calhar, desses assuntos. Não é? E aqui o pessoal está mesmo a dizer, epá, esses convidados hoje, tops. Sim, ainda sobre aquela questão, Vamos porque ali eu não encerrar, então, respondi essa ainda questão. sobre aquela questão. Na verdade, são vários fatores que levam Se tivesse que à elencar falência de empresas. A primeira questão que eu elencaria tem a ver com a falta de plano por parte de muitos empreendedores. Não elaboram um plano e têm deixado a empresa ir por si. A empresa não é para ir por si, não. Nós temos que elaborar um plano e ver onde estamos, onde queremos chegar e, acima de tudo, como vamos chegar e com quem efetivamente vamos contar. Falta de plano. falta de definição. Falta da de plano missão. estratégico, Ok. plano de negócio, nem que for um documento básico de umas 2 páginas do Word, efetivamente tem aí as linhas orientadoras para o negócio. Um outro tema que eu vejo que também influencia negativamente é a má gestão financeira, é aquilo que eu disse, porque muitos empreendedores ainda confundem Má gestão, são o bolso da contingentes. empresa com o bolso dele pessoal. Ok. É importante haver efetivamente a separação. Se tu és empreendedor, és CEO, és dono da empresa, tens de ter uma remuneração. Eu sempre aconselho os empreendedores, procura ter sempre uma remuneração e às vezes também esse é um outro erro quando estabelece uma remuneração, é você receber mais do que aquilo que deveria. Porque às vezes a tua empresa está num estágio em que só tem a possibilidade de te pagar, por exemplo, até 100 mil kwanza. E tu, como queres aparecer, tu coloca já um salário, por exemplo, de 500, de 1 milhão, de 1 pau. E às vezes todo 1 pau é o valor que você recebe em 3 meses. Estás a ver? Então é uma questão que influencia também, porque eu já recebi alguns empreendedores, nós identificamos, o erro principal foi a má gestão financeira. A má gestão financeira e, na verdade, o que acontecia? Toda a despesa da mulher, do salão de beleza, dos filhos, da creche, colocam tudo na empresa. Estamos a arruinar a empresa. Então é necessário aqui uma gestão efetivamente. Falta de planificação, má gestão financeira. Má gestão financeira. E um terceiro elemento. Um terceiro, poderia aqui solicitar a falta de parcerias estratégicas. Eu aqui não elencaria a questão do crédito, porque eu tenho dito que nós temos que começar a ver já outras alternativas de financiamento para as micro e pequenas empresas, porque esse financiamento comum que acontece lá fora, através do crédito bancário, há muitos países que já não utilizam esse tipo de financiamento. Está efetivamente ultrapassado. Nós Está agradecemos, Sr. ultrapassado. José, e meus convidados vão mesmo nos perdoar lá em casa. A conversa está muito boa, mas o nosso tempo já vai, para não dizer já foi. E como vocês sabem, nós somos empreendedores. E a nossa palavra seja sim, sim, não, não. 1h30 de programa, nós demos as quebra até... Não é? E, aliás, é importante aqui salvaguardar sempre todas as questões inerentes àquilo que é o nosso programa. Eu devo dizer também, e agradecer a todos que nos acompanharam lá em casa, tem uma pergunta que eu não poderia ir embora sem fazer-vos, assim já a terminar mesmo, e eu agradeceria que fosse muito objetivo, que é, nós aqui elencamos os fatores que provavelmente ditam um fracasso. Gostava que, da vossa experiência pessoal, elencassem aqui também alguns critérios que entendem que pode até não ser a garantia de sucesso, mas pelo menos é meio caminho andado para lá chegar. Quais são os fatores que elencariam aqui como, não é, ingredientes necessários para o alcance do sucesso a nível do empreendedorismo num ambiente de negócio como o nosso? Vamos ser um pouquinho rápido. Números mesmo, elencados. Sim, vamos fazer isso, porque senão teríamos Exatamente. acima de cada ponto. Eu acho que a visão do negócio é muito importante. Visão. Saber a missão que vocês vão fazer. A missão. Fazer. A qualidade daquilo que você vai fazer, ou seja, a qualidade do produto ou do serviço que vocês vão qualidade do serviço a prestar. Vão apresentar. Um dos pontos, ou 2 pontos que andam sempre junto, que vão diferenciar muito da concorrência e podem te colocar para o sucesso
um piscar de olho, que é a eficiência e a eficácia. Eficácia e eficiência. E é um dos slogans que nós, como empresa, levamos muito em consideração, que é qualidade, eficiência e eficácia. Nós agradecemos, Xandinho. Ah, ok. Aplicando estes três pontos, acredito que o sucesso pode tardar, mas vai chegar. Maravilha. Senhor José, rapidamente também, quais são os fatores que ela elencaria aqui como ingredientes para o sucesso? Não necessariamente ingredientes secretos, né? Sim, mas essa questão aqui do sucesso é importante dar aqui uma nota que essa estrada de empreendedorismo ela é feita de altos e baixos, Sim. Não é a gente passar aqui a visão que vai ser sempre sucesso. Era importante fazer essa nota. Agora, os pontos que eu elencaria, o primeiro ponto é fazer a pesquisa de mercado. É importante efetivamente a avaliar quais são as tendências do mercado atualmente. E isso efetivamente faz com pesquisa, porque às vezes tu estás a trazer um produto ou um serviço que depois não agrega valor à sociedade. Este é o primeiro elemento, que é a pesquisa do mercado. Uma outra dica que eu efetivamente dou aos empreendedores é formaliza-se. Abra mesmo uma empresa, mas sabendo que ao abrir uma empresa, tu tens obrigação contributiva ou declarativa. Porque tu ainda trabalhas, por exemplo, enquanto profissional liberal, tu tens poucas chances de obter, por exemplo, um crédito bancário. Okay. Tu tens poucas chances, se calhar, de obter uma parceria estratégica, porque há mais confiança na empresa do que, por exemplo, numa pessoa que está em nome individual. E um terceiro elemento é pensar a longo prazo. Pensa a longo prazo e sai acima de tudo fora da caixa. Okay. E é isso que o nosso líder da comissão de quadro a nível da igreja tem dito. Pensar mesmo fora da caixa, pensar a longo prazo. Porque eu vejo que os empreendedores, às vezes nós sonhamos pouco, pensamos muito no agora. Não queremos efetivamente fazer sacrifício para o sucesso do nosso negócio. Queremos sempre pensar agora. Agora tenho que comer, agora tenho que fazer. Só agora. Não pensamos efetivamente no amanhã. E quando efetivamente só pensamos no agora, o seu destino efetivamente será cemitério do Camama. Só não será campa. O negócio, não a pessoa. Né? Realmente, nós agradecemos, senhor José. O destino de muitos negócios depois dessa live com certeza não será o cemitério do Camama, pois afinal nós aqui acabamos por lançar um conjunto de conhecimentos gerais em torno daquilo que é o ambiente de negócios aqui em Angola. E também falamos sobre os processos pelos quais as empresas deverão passar para a afirmação e o não cumprimento dessas etapas eventualmente se traduziria então naquilo que é o fracasso. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Nós queremos aqui reiterar os votos de feliz ano novo para todos e, por favor, continuem partilhando, continuem comentando, porque nós, como os empreendedores aqui presentes, nós não queremos terminar sem ter camão. E é extremamente importante os vossos likes e as vossas partilhas para eventualmente nós continuarmos aqui deste lado a trazer até vocês conteúdo de qualidade e conteúdo que visam agregação de valores a todos vocês. Meu nome é Soares Domingos e eu espero vê-lo em próximas ocasiões, mas antes mesmo de terminar nós temos aqui um slogan a nível da sede digital que gostávamos que os colegas pensassem a longo prazo. Uma vez que o Sr. José recomendou pensar a longo prazo, vamos então aqui também, pensando a longo prazo, gritar o nosso slogan. Nós temos aqui um slogan que é sede digital e os convidados normalmente respondem: movemos-se para o futuro. Estamos a pensar a longo prazo. Deve ser em cor. Sim, deve ser em cor em uníssono. A minha produção está a tentar transmitir-me alguma coisa que eu não estou a perceber, mas como isso é podcast, pode falar mesmo. Né? Maravilha, maravilha. Vamos aproveitar aí os internautas. Por favor, seguem a página, curtem, partilhem, comentem. Vão no YouTube, vão no Facebook. Vamos gravar depois. Peguem o nome nas nossas redes sociais. Home Live TV. Home Live TV, temos aí o
link, é só clicar, curtir, partilhar, porque muitos bons conteúdos ainda vão passar aqui nessa magnífica sala, né? Exatamente. Então curtem, partilhem, estamos juntos. Né? Nós agradecemos. GC, por favor, Também, o pessoal também a mensagem é a mesma, curtem, partilhem as páginas da Home Live Studios e, acima de tudo, o programa ICEA Podcast. Acredito que brevemente, na verdade, estarão aqui também outros convidados, vão falar sobre, efetivamente, esses temas interessantes. E lanço também um desafio aqui a nível da gestão, se calhar ter um programa ligado à educação financeira, 1 minuto ligado à educação financeira, porque falta essa educação financeira aqui em Angola. Temos que ver esse tema depois, ou assim que possível. É um desafio que eu entrego à gestão ou à direção deste programa. Sr. Soares, muito obrigado pelo convite. Não, nada a ver. Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade e tempo. E só aqui para responder já à proposta feita pelo Sr. GC relativamente a um espaço preparado de propósito para levar conhecimentos dessa natureza, nós muito em breve vamos com certeza responder a essas e muitas outras inquietações que a Sede Digital está mesmo a trabalhar para nos mover ao futuro. E agora que eu queria, então, citar-vos aqui o nosso grito de força. Sede Digital, movemos-te para o futuro. Saiu mal e nós vamos repetir com certeza. Movemos-te para o futuro. Sede Digital, movemos-te para o futuro. Sede Digital, movemos-te para o futuro. Muito obrigado, meus convidados. Obrigado, Soares. Maravilha. Mano, valeu. Uau! Foi mais um domingo. Terminou. Nem demorou? Demorou.